Oi, oi, meu querido e minha querida! Como você está? Tudo bem? Bom, eu estou aqui de volta mais uma vez, eu, Dr. Rogério Pavan, para falar sobre um assunto também extremamente importante, né? Afinal de contas, a cada episódio um assunto novo, uma coisa nova, alguma informação diferente está aqui sendo trazida para vocês, tá certo? Hoje vamos falar sobre os dentes do siso. Veja, esse dente tem muita polêmica, sabe? Eu já fiz inclusive uma entrevista de televisão totalmente dedicada para explicar as questões relacionadas ao dente do siso. Olha o grau de importância dele. Nós vamos falar sobre os 5 erros cometidos quando se fala sobre o dente do siso, tá? Nós vamos falar sobre isso agora, explicar para vocês, comentar, falar e dar todos os detalhes possíveis. Se você já vem nos acompanhando, seja bem-vindo mais uma vez no programa Odontologia do Século XXI. Se você está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo de qualquer forma, né? Seja bem-vindo, eu quero que você explore bastante. Se você está ouvindo esse episódio em primeiro lugar, recomendo que você explore os outros episódios anteriores, né? De acordo com a sua área de interesse, e dê uma olhada nos primeiros episódios gravados, pois eles vão explicar para vocês a respeito de como surgiu esse sistema de tratamento chamado de biorreprogramação bucal, que vê a odontologia de uma maneira completamente diferente do que nós víamos no passado. Quero aproveitar também para convidá-los a verificar o que nós estamos fazendo nas mídias sociais. No YouTube, por exemplo, você pode ver vídeos de depoimentos de pacientes nas mais diversas categorias de problemas, né? Você pode estar vendo também as postagens que estão no Instagram, no Facebook, enfim. Dá uma olhada no que nós estamos fazendo no geral, que vai enriquecendo o seu entendimento a respeito da sua saúde. E vai ajudando você também a tomar as decisões certas sobre que caminho escolher para fazer o melhor tratamento para a sua saúde, tá? Nós nos preocupamos em entender as causas, não simplesmente tratar dos efeitos. E quando nós pensamos em dentes do siso, nós também pensamos qual é a causa do dente do siso dar tanto problema, né? E é isso que nós vamos falar agora. Peço também para você, que é nosso parceiro, claro, né? Você é nosso parceiro, está aqui com a gente, nos ouvindo, que compartilhem esse arquivo de áudio, né? Para as pessoas que podem se beneficiar, em especial aqueles jovens que estão naquele período de decisão da vida e que estão pensando em extrair ou não extrair os dentes do siso. Ao longo dos anos, centenas de dentes dos sisos foram salvos na Odontobalance, que é a empresa que a gente trabalha hoje, através dessa tecnologia que você entende como biorreprogramação bucal, tá? Então, quais são os 5 erros comuns que acabam acontecendo no que diz respeito ao dente do siso, tá? Então, vamos lá. O primeiro erro comum, a ausência do dente do siso, ou seja, quem não tem os dentes do siso, não é uma pessoa evoluída. Tá? Eu podia até puxar essa sardinha para minha brasa e falar assim, eu sou um ser evoluído, coisa parecida, porque eu não tenho 3 dos dentes do siso, tá? E o último que tem, ele está incluso e eu preservo ele, conservo ele e acompanho ele radiograficamente, tá? Então esse é o primeiro erro. Depois, os sisos não são os vilões, e sim as vítimas. Por quê? Eles chegam por último e não tem onde ficar. E eu vou explicar isso melhor para vocês durante aqui o programa. O que gera o problema para o dente do siso nascer, crescer e se posicionar é a falta de crescimento dos arcos dentários. Então, não é o dente do siso que chega empurrando a turma toda e fazendo bagunça. É a arcada que está pequena e compromete o espaço do dente do siso. A dor aguda não é por causa do dente em si, do dente do siso. Sabe aquela dor, inchaço, inflamação, infecção? É por causa da falta de espaço também, ok?
E esses dentes não devem ser extraídos, eles devem ser mantidos, tá? Então, vamos explicar um pouquinho aqui dessa história como um todo, para que você possa entender melhor esse conceito do porquê nós nos posicionamos contra a extração dos dentes do siso. Perfeito? Então vamos lá. Lá nos anos 70, início dos anos 80, o meu mentor, Dr. Ernesto Furlan, que não está mais entre nós, ele havia retirado os dentes do siso da esposa dele. E ao retirar os dentes do siso, esta senhora passou a ter um problema de inchaço nas pernas. Podia ser coincidência, podia não. No entanto, tempos depois ela passou a ter dificuldade para andar. Tempos depois ela estava numa cadeira de rodas. E aí ela passou por um sistema de tratamento com aparelhos específicos para melhorar a parte circulatória, respiratória, e ela voltou a andar novamente. Mas sempre tinha uma tendência a ter inchaços. Foi assim que a informação chegou. Então, quando eu consultava esse meu mestre, Dr. Ernesto Furlan, falava assim, a que se refere o dente do siso? Porque eu pensava, bom, eu não tenho 3. Então, a que se refere o dente do siso? E ele citava essa história da esposa, dizendo que depois que ele extraiu os dentes, ela teve todo o quadro de inchaço, então ele entendia que o dente do siso poderia estar relacionado às pernas. Claro que isso tudo é muito subjetivo e empírico. No entanto, o que eu fiz? Eu falei, bom, se existe alguma relação, vamos procurar entender. Eu passei a perguntar para os clientes da clínica que nós trabalhávamos, que eram um número significativo na época, quem tinha dente do siso e se aquelas pessoas tinham problemas de inchaços, varizes, se tinham problemas de má circulação, dores ou dificuldades de andar, caminhar. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Nós pesquisamos cerca de 300 pacientes na época, já tem cerca de 15 anos, e vimos que realmente existia uma correlação entre a retirada do dente, a formação de vasinhos e varizes e inchaço nas pernas. Por quê? Cerca de 75% das pessoas que tinham retirado o dente do siso ou que o dente não tinha se formado apresentavam quadros do tipo, né? Vasinhos, varizes, inchaço. Alguns casos eram tão icônicos que o paciente relatava ter retirado, e nós confirmávamos clinicamente, que o dente retirado apenas os dentes do siso do lado direito. E a varizes e o inchaço acontecia somente no lado direito. Então, começaram a surgir evidências de que o dente do siso poderia ser mais importante do que nós pensávamos. A partir daí, nós passamos a nos posicionar contra a retirada dos dentes do siso. Quando nós nos colocamos nessa situação, pessoas surgiam na clínica para fazer tratamentos de correção dos dentes ou para fazer tratamentos para preservar os dentes do siso. E essas pessoas, muitas delas, chegavam após terem retirado o dente. E então nós ouvíamos uma queixa bastante comum dentre eles, que era o seguinte: doutor, eu não sei o que aconteceu, mas depois que eu retirei o dente do siso, eu passei a ter muitas dores no pescoço. Nós olhávamos para aquilo e falávamos assim: meu Deus do céu, o que tem a ver o dente do siso com dor no pescoço? Pedíamos radiografias, analisávamos. Naquela época, tomografia não era um recurso muito comum, mas depois de um tempo começamos a analisar tomografias, ressonância, e não encontrávamos nenhuma evidência de correlação entre o dente do siso e o pescoço. Bom, passando o tempo, nós começamos a trabalhar mais no entendimento e no tratamento de pacientes com dores nas costas, com dores de cabeça, com dores no pescoço, e até mesmo começaram a surgir pacientes que falavam assim: doutor, eu tenho dor no pé. Eu falei, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Aí depois de tratado aquele, indicava outro e ia tratando e o processo ia crescendo. Nessa busca de encontrar o melhor eixo de equilíbrio para os pacientes,
nós estudamos mais profundamente a questão postural. Como que o sistema de equilíbrio corporal acontecia. E vendo isso em detalhe, nós notamos o seguinte, que o nosso corpo ele se equilibra e passa por um sistema de balanceio muito sofisticado e ao mesmo tempo bastante simples. Na verdade, hoje nós definimos que o nosso corpo é um sistema automático de equilíbrio e balanceio. Vou dar um exemplo que eu uso sempre. Se você pegar com a sua mão direita uma sacola pesada, daquelas de feira, sabe? Cheia de batata, cebola, limão, laranja, pesada. Você pega aquela sacola com a sua mão direita, o seu corpo automaticamente vai balancear, inclinando para o lado esquerdo. Basta você trocar de mão para que o seu corpo vá para o seu lado direito. Da mesma forma, quando você pega uma caixa pesada e apoia no seu abdômen, o seu corpo pende para trás. Se você estiver com uma mochila pesada, daquelas de viagem que o sujeito leva até barraca, ele pende com o corpo para frente. Então, isso nos faz entender de forma prática e simples, e tem milhares de experimentos científicos comprovando essa relação, de que o nosso corpo ele é esse sistema automático de equilíbrio e balanceio. O que nós não sabíamos é que o crescimento dos arcos dentários poderia estar influenciando isso. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, nós temos um episódio falando exclusivamente sobre as questões do equilíbrio esquelético e postural, tá? Você pode consultar lá atrás, nos episódios que foram um dos primeiros a serem lançados aqui. Bom, o que nós descobrimos então? Quando a arcada dentária não cresce tudo o que ela deveria crescer, o organismo entende que o peso da cabeça na região posterior, onde está o crânio e o cérebro, ele é mais pesado do que a parte anterior. Desta forma, nós vamos ter um movimento anterior de cabeça, similar àquele movimento da sacola. Então veja, o corpo calculou, viu que a parte de trás era mais pesada do que a parte anterior da cabeça e levou a cabeça para frente, de forma a dividir o peso no eixo do pescoço. No entanto, esta situação faz com que as articulações da coluna cervical, que é o pescoço, elas saiam do seu grau de inclinação tradicional. Então, de um lado fecha, de outro lado abre, a articulação é pressionada de um lado e abre para o outro. Isso, na maioria dos casos, já cria de imediato um tensor na musculatura. Vou pedir para você aí, se você puder fazer isso agora, faça o seguinte. Pegue a sua cabeça, ou melhor, se coloque numa posição ereta. Puxe os seus ombros para trás. Daí, você vai fazer o seguinte. Puxou os seus ombros para trás, pega a sua cabeça e joga para frente com os ombros para trás. O que você vai perceber logo nos primeiros segundos? Um tensor. Você vai perceber um certo desconforto na região do pescoço. Então, é daí que nós vemos a ocorrência das cervicalgias, dos problemas no pescoço correlacionados à boca. É claro que esta alteração vai fazer com que todo o corpo fique desequilibrado, mas esse não é o tema do nosso episódio de hoje. Então, o que eu quero que você faça, o teste é o seguinte. Você vai fazer da seguinte forma. Já entendeu? Já não precisa fazer mais nada. Já fez, experimentou, viu. Agora, imagina o seguinte. Quando você retira o dente do siso ou qualquer outro dente da sua arcada, o que vai acontecer? Seu corpo é rápido e prático, ele é automático, lembra? Ele vai calcular que o peso da região estrutural da boca ficou mais leve do que deveria ser e vai jogar a cabeça mais para frente. Um pouquinho que ela vai para frente, no mundo hoje onde a gente fica boa parte do tempo sentado em frente a uma tela de computador ou olhando no celular com a cabeça para baixo, pronto, nós temos tudo que precisa para gerar as dores de pescoço. Tá certo? Então, esse foi o principal argumento que nos levou a reforçar
aquela questão inicial que falava que os dentes do siso não devem ser extraídos, devem ser mantidos, tá? Então, esta foi mais um reforço daquilo que nós acreditávamos inicialmente. Eu também ministro um curso chamado de Interpretação do Emocional através dos Dentes. É muito divertido, eu adoro fazer esse curso. E agora nós estamos disponibilizando ele online para que você possa assistir na sua casa, no seu escritório, onde você quiser, né? Então é um curso muito divertido porque vai te explicar por que um dente está para trás, outro está para frente, porque eles estão tortinhos, o que está acontecendo, que padrão de relacionamento aquilo descreve, né? Então é um curso bastante interessante. Mas eu estou comentando isso pelo seguinte: o dente do siso faz parte desse processo de análise. E o que mostrou em relação ao dente do siso no que diz respeito ao emocional? Bom, primeiro vamos pegar alguns pontos básicos. O dente do siso, ele se forma, ele começa a se formar e aparecer radiograficamente numa fase entre 7 e 8 anos. 7 e 8 anos de idade, a criança está começando a entender as questões da vida, como é que o processo funciona, por que o pai sai para trabalhar, por que a mãe sai para trabalhar, como é que as coisas estão acontecendo, e começa a imaginar como que ele vai ser ou o que ele vai ser quando crescer. É naquela fase que ele fala assim, ou ele fala, ou ela fala: você é médico, você é veterinário, eu vou ser motorista de carro de corrida, você é jogador de futebol e assim por diante. É nessa fase que esse processo se intensifica, tá? Então veja, o que nós descobrimos foi que o dente do siso corresponde à perspectiva de futuro. Então, se aquele jovem ele perceber que ele tem um futuro tranquilo, que ele tem emocionalmente uma base boa, uma família legal, uma questão estrutural familiar boa, não importa se ele tem uma condição financeira boa ou não, mas que ele vai conseguir trilhar o futuro dele, o dente do siso começa a se formar com facilidade. No entanto, nas situações onde falta o financeiro ou falta o emocional, né? Pode não ter o financeiro, o emocional dá conta, mas quando não tem um ou o outro, e não tem o financeiro e também não tem o emocional, aí não se completa. O que acontece? O dente do siso já de cara começa a apresentar problemas, podendo muitas vezes não se formar, tá? Então o dente do siso não se forma porque a situação emocional daquele jovem, daquela criança, está desequilibrada. Assim, explica aquela questão, né, de que o dente do siso, quando a pessoa não tem, não é um sinal de evolução. É, na verdade, um processo de involução, um problema, um trauma emocional, tá? Então, o dente do siso corresponde à perspectiva de futuro. Quando o jovem ou a criança não tem uma boa perspectiva, ele não nasce, não se forma. Agora, ele costuma começar o seu processo de erupção numa faixa entre 15 e 25 anos. Veja, normalmente ele vem a surgir quando é mais jovem, naquele rapazinho, naquela mocinha que está se sentindo seguro ou segura em relação ao futuro. Então, eu tenho casos no consultório de pacientes que foram tratados desde pequenininho, onde a arcada foi feito todo um estímulo de crescimento, foi feito na arcada para ela crescer, se desenvolver. Então criou-se todo o espaço que o dente do siso precisava para nascer e ele nasce com facilidade. Em outros casos, que a gente não tinha colocado a mão, o dente nasceu com facilidade justamente naqueles rapazes ou naquelas moças que falavam assim: não, eu vou ser, desde os 5 anos de idade que eu falo que você é veterinária, desde os 5 anos que eu falo que você é dentista, desde os 3 que eu falo que você é médico, mecânico, engenheiro, enfim. Cada um na sua escolha. A gente observa isso muito nítido quando tem essa clareza ali de chamado que a pessoa está atendendo e aí vai sem problema nenhum. Outra coisa que nós percebemos é que no período de vestibular é um caos.
Claro que as pessoas correlacionam isso como uma questão de faixa etária de nascimento, mas na verdade o dente do siso começa a inflamar e ter problemas quando as pessoas estão diante de uma encruzilhada da vida, né? Então quando elas não estão inseguras se vão para a direita ou para a esquerda, se vão para cima ou para baixo, elas começam a ter problemas e isso faz com que o cérebro dela produza uma série de substâncias que vai interferir no metabolismo dela, que vai interferir no humor dela, que vai interferir na higiene que ela faz na boca, e aí o dente do siso inflama e dói para danar, né? Então, na maioria dos casos, você resolve isso com um simples procedimento de retirar um pedacinho da gengiva que está recobrindo o dente, que se chama ulectomia. Converse com seu dentista a respeito, tá? Este é o melhor a se fazer na maioria dos casos. Porque o dente do siso, às vezes, ele nasce parcial e fica ali com uma beiradinha de gengiva por sobre ele. Aquilo acumula resíduo de alimento, infecciona, inflama e aí dói, tá? Então, é muito comum acontecer isso. Perfeito? Então, essa é uma questão importantíssima de entender e saber. A partir do momento que a pessoa decidiu, está segura, está tranquila, a tendência é que todo o quadro se reverta rapidamente e leva uma vida normal, tá? Então, essas são algumas questões importantíssimas sobre o dente do siso que você precisa saber. Outra coisa, aquilo que... Vou só voltar naqueles 5 temas que nós falamos, né? Que um dos temas mais importantes de tudo isso é entender que o problema do dente do siso, quer dizer, ele não é o vilão, ele é a vítima. Veja, aí aqui a gente vai matar algumas das questões que estavam ligadas lá. Então já falamos, nesse último pedacinho, explicamos que a dor aguda não é por causa do dente do siso, né? É por causa do mesmo fator que é assim, a falta de espaço. Então veja, comentei para vocês que quando nós pegamos a criança desde pequenininha e estimulamos o crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários, tudo cresce e fica lindo e maravilhoso, o dente do siso chega sem problema nenhum. No entanto, quando não se é feito um trabalho nesse sentido, vai haver uma falta de espaço para o nascimento do dente. Então, eu brinco, né? É como chegar numa sala lotada, numa palestra, por último, então não tem lugar para sentar. Mas no caso, o dente do siso comprou o ticket e ele tinha um lugar reservado para aquele cantinho lá. Mas como a arcada estava pequena, os outros dentes ocuparam o espaço que era do dente do siso. Entenderam? Eu brinco aqui um pouquinho, só para fazer com que a didática fique mais divertida. Então é isso, ele chegou por último, não tem onde ficar. É assim que funciona. Então ele não é a vítima. Ou quer dizer, perdão, ele não é o vilão, ele é a vítima. Te pergunto, você condenaria à morte um sujeito sem saber que ele é o vilão? Claro que não, não é? Imagina alguém sendo preso numa rua da sua cidade e aí de repente fala assim, você está preso. Ah, por quê? Ah, porque você foi a vítima de um assalto. Não faz sentido, não é mesmo? Não faz sentido algum. O dente do siso vem sendo tratado desta forma. Ele é a vítima e vem sendo tratado como vilão, tá certo? Então essa questão da falta de espaço é muito importante para a gente entender o processo como um todo. Deve-se fazer o tratamento quanto antes. E na fase adulta, existe a possibilidade de fazer um tratamento para recuperar o espaço para o dente do siso? Existe. No adulto, nós não conseguimos fazer o processo de crescimento ortopédico, fazer o osso crescer em grande escala. Mas é possível fazer alguns movimentos corretivos na arcada e com isso recuperar o espaço do dente. Doutor, o que eu faço se meu dente estiver deitado? De fato, quando o dente está deitado, via de regra, é porque já não havia espaço antes. No processo de crescimento do dente, ele apoiou na parte de trás do segundo molar e aí ele começa a girar e fica deitado na boca. Eu já vi dentes deitados, virado para baixo, virado para trás, muitas situações complexas. O que nós recomendamos nesses casos?
procura fazer a melhor higiene com o maior cuidado possível na região, mas nós devemos procurar manter o dente lá, tá? Por quê? Se nós retirarmos, nós vamos ter, primeiro, um comprometimento na questão do posicionamento da cabeça. Ela pode vir mais para frente e gerar aquela questão das dores no pescoço, chamadas de cervicalgia. O fato dele estar deitado ali mostra que a pessoa está insegura em relação à escolha de vida dela. Será que ela tomou o caminho certo? Será que ela fez bem de casar? Será que ela fez bem de divorciar? O que está acontecendo? Então, é uma pessoa que tende a ficar correndo atrás do próprio rabo. E veja só, as tecnologias evoluem. E se nós tivermos um grupo grande de colegas dentistas empenhados na manutenção do dente do siso, logo, logo nós vamos criar uma tecnologia para fazer nascer. Talvez nós mesmos consigamos fazer isso, né? Mas quem sabe, tomara que o time ganhe corpo e a gente possa ter mais pessoas focadas no cuidado e na manutenção do dente. Na minha cabeça, como dentista, o nosso juramento é de preservar o dente, né? Isso mesmo vale, não é o caso aqui, mas só para reforçar, em relação aos outros dentes que muitas vezes são extraídos para fazer correção dos dentes, correção ortodôntica. Não é recomendado, tá certo? Não é recomendado que se faça esse tipo de extração para corrigir os dentes, porque daí o espaço fica ainda menor e não vai ter de jeito nenhum espaço para o nascimento dos dentes do siso, tá? Então vamos lá. Pode ser que depois desse programa você tenha ficado cheio de dúvidas. Se tiver dúvidas, adivinha o que você faz? Fala com a gente, claro. Você pode falar com a gente por telefone, você pode falar por e-mail, você pode falar pelas mídias sociais. Então hoje, para nos encontrar, a coisa mais fácil do mundo. Se você for no Google, por exemplo, digitar assim, Rogério Pavan, Dr. Rogério Pavan, Odontobalance, Biorreprogramação Bucal, facilmente você vai achar os nossos contatos. Da mesma forma, se você procurar no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, você vai achar com facilidade um caminho para falar conosco e nós vamos ter um prazer enorme em ajudar você a manter o seu dentinho do siso aí, tá certo? Espero que você tenha gostado desses programas. Se você gostou, fale conosco, tá? Faça um comentário, fale a respeito, compartilhe esse arquivo para o máximo de pessoas que você puder. Seja o nosso parceiro nesse processo de salvar os dentes do siso, tá? Quero contar com você nesse processo de ajudar a humanidade a se tornar mais saudável, tá? Então, eu quero que você participe, se envolva conosco, vamos juntos criar um processo bastante grande para cuidar da saúde das pessoas na sua essência, na sua base, tá ok? Muitíssimo obrigado por chegar com a gente até o finalzinho do nosso programa. Um beijo especial para todos vocês, porque você é um vencedor, porque olha só, você chegou no finalzinho. Um abraço, tudo de bom para você, um período maravilhoso de vida para você adiante. Tchau, tchau!